1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao 8, nós veremos que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Versículo 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Duas coisas sempre serão a vontade de Deus. Primeiro, que todas as pessoas sejam salvas. Segundo, que todas as pessoas tenham o conhecimento da verdade. O propósito de Deus é que todas as pessoas, sem distinção de posição social, raça ou nacionalidade, sejam salvos. Por isso, em João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Versículo 18, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no Filho do unigênito de Deus. Versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Paulo vai dizer que só existe um Deus, porque os pagãos adoravam muitos deuses. Pela crença dos pagãos, existem muitos deuses, mas pela palavra de Deus, vemos que só existe um único Deus, vivo e verdadeiro, e os outros são deuses mortos e falsos. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é quem restaura e reconcilia o relacionamento do homem com Deus. Deus estava em Cristo para reconciliar consigo o mundo. Versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus morreu em nosso favor, uma morte substitutiva. Jesus, ele pagou o resgate pela nossa redenção, pois nós éramos escravos do pecado, do diabo e da morte. Mas através do sacrifício de Jesus, ele nos comprou para ficarmos livres do pecado, do diabo e da morte. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Versículo 7. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo, ele foi constituído por Deus como, primeiro, pregador, que significa mensageiro do rei, ou arauto, aquele que leva a mensagem do rei, que anuncia a palavra do rei. Segundo lugar, apóstolo, que significa enviado de Cristo, ou representante de Cristo. Terceiro lugar, doutor, que significa mestre ou professor, aquele que tem autoridade para ensinar. Paulo, ele foi levantado por Cristo para anunciar a mensagem do Rei dos Reis, representá-lo como seu embaixador, como embaixador de Cristo, e ensinar a sua palavra para aqueles que não eram judeus. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Era costume entre os judeus levantar as mãos em oração. Era uma forma que eles usavam para fazer pedidos, mas Paulo, orientando a igreja de Cristo, nos diz que primeiro devemos orar em todo lugar. Não existe lugar especial para a oração. Podemos orar no quarto, no banheiro,
enquanto limpamos a casa, lavando a louça, fazendo comida no trabalho, que é no período do café e do almoço, na igreja, enquanto andamos na rua, no ônibus, podemos estar em espírito de oração. Não existe desculpa para não orar, existe interesse. Quem quer orar, ora. Paulo ele fala que a oração devia ser feita sem ira ou ódio contra qualquer pessoa, sem um espírito não perdoador e sem disputas e brigas. Muitas pessoas hoje oram, fazem até propósito diante de Deus, porém não têm as suas orações atendidas pelo fato de, no seu coração, ter um sentimento de ira, ódio, mágoa, rancor, ressentimento e de homicídio, porque uma pessoa que tem esses sentimentos contra outra pessoa que talvez lhe fez mal através de palavras ou ações, a pessoa que foi ferida vai tratar a outra pessoa com descaso e com indiferença, e depois ela está orando, achando que a sua oração vai ser ouvida, e não vai. O próprio Jesus disse sobre isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Lá em Mateus 5, versículo 23 ao 24, Jesus diz: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Antes do Senhor receber aquilo que você tem para entregar a Ele, Ele quer receber você. Antes da adoração, o Senhor recebe o adorador. Então, se você foi ferido ou ferida, decida hoje perdoar, ou até mesmo se você feriu alguém com ações e palavras, decida hoje ir até essa pessoa, pedir perdão por aquilo que você fez ou falou. Dessa forma, o Senhor Jesus ouvirá a sua oração. Não viva dentro da igreja um teatro, sabendo que dentro do seu coração você tem um sentimento contra alguém, ou até mesmo sabendo que você feriu alguém. As pessoas podem receber a sua oferta, a sua oração, a sua adoração, a sua pregação, suas obras, porém o Senhor, conhecendo o seu coração, as rejeita. Enquanto as pessoas te aplaudem, o Senhor te reprova. Então, se arrependa, peça perdão e se reconcilie e tenha sua comunhão com Cristo restaurada em nome de Jesus, pois é melhor ter a aprovação do Senhor do que o reconhecimento das pessoas.